Olá pessoal, tudo bem com vocês? Saudades aqui da nossa live, o pessoal estava me cobrando no Instagram, mas como nós reduzimos muito nossos atendimentos, estava difícil de programar um horário para fazer uma live. E hoje nós temos um tema muito legal e muito interessante, que é de uma cirurgia que para mim foi uma revolução, assim. Ela transforma as pessoas, ela consegue devolver, entregar um corpo para uma pessoa que ela nunca sonhou, uma pessoa que foi obesa toda a vida, que ela nunca imaginou que poderia ser magra um dia, e não só isso, como recuperar a saúde, como diabetes, hipertensão, colesterol, que é a nossa cirurgia bariátrica, né? É a gastroplastia redutora, que também tem o nome de cirurgia bariátrica, conhecida de vocês, ou como redução de estômago. Então, ela é uma cirurgia que tem como objetivo, principal objetivo, reduzir o excesso de peso. Porém, o que acontece é que muitas vezes a pele da região, seja das mamas, do abdômen, da coxa, do braço, ela não consegue ter esse poder de retração com o emagrecimento, principalmente quando nós falamos de emagrecimento muito grande num curto período de tempo aí, de 30, 40, 50, 60, 70 quilos. Eu já operei gente que perdeu 70 quilos com a cirurgia bariátrica. E o que acontece como consequência é uma sobra de pele, porque aquela pele que precisou se esticar, ela precisou aumentar a sua extensão para acomodar então o excesso de gordura que foi transformando, que foi deixando essa pessoa muito maior. Quando ocorre um emagrecimento muito rápido, nós não temos uma qualidade muito boa de pele. Ela consegue retrair, sim, até um certo ponto, o que também não é errado dizer que tem muita gente que fez cirurgia bariátrica e que não precisou de cirurgias reparadoras, mas a grande maioria, quando sofre esse emagrecimento muito grande, poderá ter necessidade sim. E uma das regiões de grandes incômodos após a cirurgia bariátrica é a região abdominal. E não é só pela estética. Tem muita gente que vê a pessoa com uma roupa toda justinha, toda magrinha e fala: mas você não precisa de uma abdominoplastia, tá tudo maravilhoso. Mas é que a pessoa acaba não vendo ela também sem a roupa, as dobras de pele, o excesso de pele, que gera uma insatisfação estética, que pode gerar aí até uma depressão. Mas também a pele que fica sobrando, ela pode formar dobras, aquele verdadeiro avental na região do abdômen, que gera um acúmulo de umidade, que é muito difícil de conseguir manter aquela região seca, né? A região que tem a dobra de pele. E essa umidade pode criar irritações frequentes, machucados e até ser um local de proliferação bacteriana e até de fungo, gerando infecções. Nesses casos, nós até podemos considerar, lembrando que não é o cirurgião plástico que considera, tá? É o convênio médico, como uma cirurgia reparadora, uma cirurgia que poderá sim ter os seus custos pagos pelo convênio médico, tanto da parte de equipe médica quanto da parte de hospital, mas claro, dependendo de cada caso, da gravidade de cada caso e do convênio médico de cada um também. Então era sobre isso que eu queria falar para vocês hoje, especificamente sobre a região abdominal, que é uma das maiores queixas dos pacientes, homens e mulheres, após uma cirurgia bariátrica. Aquele excesso de pele, grande quantidade de pele na região abdominal, tanto superior quanto inferior. Na maioria dos casos, nós realizamos a abdominoplastia como uma técnica clássica para os pacientes pós-bariátricos. O que eu quero dizer com isso? A cicatriz, na maioria das vezes, fica localizada nessa região bem baixa aqui. É parecida com uma cicatriz cesariana, mas claro que ela precisa se estender para as laterais para que todo o excesso de pele possa ser corrigido. E quanto maior a sobra de pele que tiver nessa região do abdômen, mais longa precisará ser essa cicatriz para que ela consiga corrigir toda a extensão da flacidez abdominal. Então, na maioria dos casos, a cicatriz fica localizada aqui nessa região inferior. Também fica uma cicatrizinha por dentro do umbigo, que a gente procura caprichar bem para deixar essa cicatriz bem escondidinha lá dentro. E quando você estiver de biquíni, ninguém, maiô, sunga, ninguém precisa saber que você fez essa cirurgia.
Na abdominoplastia após cirurgia bariátrica, nós também procuramos realizar o tratamento da diástase reto-abdominal, que é aquela abertura da musculatura que é muito comum acontecer em mulheres após as gestações. Porém, devido ao aumento de peso, excesso de peso, mesmo que esses pacientes não tenham tido filhos, sejam homens ou mulheres que não tiveram filhos, essa musculatura poderá ser tratada se tiver esse distanciamento. Além disso, herniações também que pode ser comum, principalmente uma hérnia umbilical, também poderá ser tratada durante a abdominoplastia clássica, aquela abdominoplastia convencional que fica só com a cicatrizinha aqui embaixo. Existe uma outra abdominoplastia que às vezes gera um pouquinho de dúvidas em vocês. Chega paciente aqui que fez bariátrica, vou precisar fazer aquela cicatriz em âncora. E o que é isso? A abdominoplastia com a cicatriz em âncora. Já é uma técnica um pouco diferente da abdominoplastia e ela vai ter duas indicações básicas. A primeira é quando nós observarmos que retirando então a pele nesse sentido, ainda vai gerar uma flacidez nesse sentido vertical. Então, além da retirada da pele no sentido aqui para baixo, nós também vamos precisar retirar pele nesse sentido aqui para o meio. E para retirar essa pele, a pele dessa região aqui vai ser tratada e por isso vai precisar ficar com aquela cicatriz, que é tanto aqui no meio quanto aqui embaixo, dando esse formato então de âncora na cicatriz. Claro que nós procuramos evitar o máximo fazer essa indicação, porque é uma cicatriz que dificilmente vai ser escondida por sungas ou por biquínis. Então, nós realizamos apenas quando essa sobra de pele for muito grande, também nesse sentido vertical que nós precisamos retirar, ou uma outra indicação é quando a paciente já tiver uma cicatriz nessa região, principalmente quando a cicatriz estiver de um mau aspecto, que possa ser melhorado com a cirurgia plástica. Em alguns casos, principalmente antigamente, hoje em dia a gente não vê mais isso, muito isso, né? Mas depende da indicação. As pacientes realizavam então a cirurgia bariátrica através de uma cicatriz vertical que ficava principalmente em cima do umbigo. Então a paciente já chegava com uma cicatriz nessa região. E dependendo do caso, poderia ser muito vantajoso aproveitar essa cicatriz e também retirar a pele nesse sentido. Retirando então a pele tanto assim quanto assim, ficando mais enxutinha, com menos sobra de pele. Hoje em dia, a maioria dos casos de cirurgia bariátrica são realizados através de videolaparoscopia, que é aquela técnica através dos furinhos no abdômen. Então as cicatrizes são super pequenininhas, por volta de 1 centímetro, 1,5 centímetros, localizada em algumas regiões do abdômen. Então, melhor ficar com essas cicatrizes pequenininhas do que aquela cicatriz em âncora. Então, âncora são a abdominoplastia em âncora, ela é indicada apenas para casos muito específicos de grande sobra de pele, com emagrecimento muito grande, perdeu aí 70 quilos, ou para aquelas pacientes que já possuem uma cicatriz nessa região e a cicatriz não está em bom aspecto. O que nós poderemos melhorar então o aspecto dessa cicatriz com técnicas da cirurgia plástica, tomando muito cuidado com o curativo, com tudo para deixar a cicatriz o menos perceptível possível, tá? Era sobre isso que eu queria falar para vocês. A cirurgia bariátrica, ela veio uma invenção, assim, ela é muito transformadora mesmo. A gente vê as pacientes aqui com uma autoestima, com uma felicidade muito grande, só que ao mesmo tempo que tem essa felicidade do emagrecimento, pode gerar uma tristeza pela sobra de pele, e a sobra de pele ela tem tratamento. Região do abdômen é uma das mais frequentes, mas também existe uma queixa que nós poderemos falar na live da semana que vem, que é da região da mama. Em outras lives a gente pode falar também do braço, da coxa, que são as regiões mais frequentes de necessidade de retirada, então, do excesso de pele. E menos comum, felizmente, é menos comum na região da face também. Geralmente os pacientes pós-bariátricos, eles mantêm a face muito firme, muito jovem, mas também, para alguns casos, existe o lifting facial para o tratamento dessa região. Sobre isso que eu queria falar para vocês, se cuidem aí, tá? Nessa quarentena, se cuidem de tudo isso aí que tá acontecendo. Fiquem à vontade para me mandar dúvidas, sugestões, me cobrar que eu não tô fazendo live, tá bom? Um beijo aí para todos vocês, um bom final de semana. Até mais, gente!